Então, assim, a cidade formal ela é uma cidade no papel, a cidade de verdade ela está além do papel, né? Então, a atuação do arquiteto não pode estar simplesmente relacionado ao que o papel diz como a cidade tem que ser. Obviamente, a gente participa do desenho dessa cidade, a gente participa dessa elaboração de leis, dessa elaboração de plano diretor, ou deveríamos participar mais também, que tem uma situação que são tem situações que são postas que parece que não tem arquitetos discutindo, né? Mas não são só arquitetos que fazem a cidade. Assistentes sociais fazem a cidade, engenheiros fazem a cidade, geógrafos, geólogos. Então, assim, a cidade ela é composta por diversos. Pode falar. A cidade não trata só de profissões, né? A cidade trata de pessoas que estão ali naquela cidade, ocupando aquele espaço, aquele terreno que se denominará esse território a partir da ocupação de um corpo ali. A partir do momento que tem um corpo, gente, a gente denomina território. Se não tiver nada é terreno, e terreno pode ser ocupado. Tá bom? Eu trago um pouco sempre esse diagrama que é assim, a arquitetura ela pode lidar com pessoas, com território e com intervenção. Mas será que é desse jeito que a arquitetura tem que lidar, né? Todo mundo separado ali, todo mundo na sua caixinha, enfim. Esse é um questionamento. A arquitetura pode ser isso também. Então eu tenho um território conectado com pessoas que necessita de uma intervenção, mas também ele tem só esse caminho, ou uma intervenção que gera um território que beneficia pessoas, ou pessoas que fazem uma intervenção e isso gera um território. Ela vai seguir só esse diagrama bonitinho assim, com essa ordem, né? A ocupação da cidade não é ordenada. Então assim, o que a gente pode entender é alguma coisa nesse sentido. O que eu entendo, tá? Eu falo sempre que essa é uma leitura que eu faço da atuação do arquiteto. Ele pode se conectar nesse triângulo ou ele pode se conectar nesse círculo. E talvez isso seja limitante, porque ele pode se conectar de diversas outras formas que eu não consigo nem pensar como isso acontece. Mas, enfim, todo o território ele parte de intervenção de pessoas. As pessoas intervindo num terreno é território. Um terreno sem pessoas é terreno, acabou, não tem território, você pode fazer o que você quiser. A partir do momento que tem pessoas ali, aí a gente tem que pensar um milhão de vezes mais em como isso vai acontecer. Tá? Então, não tem uma hierarquia de ações nesse diagrama. Ele vai se conectar de todos os jeitos, de todas as maneiras, e o arquiteto ele vai precisar entender isso para poder fazer a atuação dele. Por que que isso é importante? Principalmente com a situação que a gente encontra em 100% das cidades, ou a maioria das cidades. O território está ocupado. Então, assim, com o território ocupado, com isso aqui acontecendo nessa relação, isso aqui já aconteceu. Então, assim, isso é posto, isso aqui é o caráter que a cidade vai apresentar para todo mundo, seja como for. A ocupação pode ser formal, informal, pode estar acontecendo, pode estar desfazendo. Mas existe, esses três elementos vão estar sempre ali atuando e atuando. Não está estanque, não está parado, pessoas se movimentam, o território muda por conta da movimentação das pessoas, e isso tudo é em decorrência de intervenções ou ações. Não necessariamente uma ação vai gerar uma intervenção no território, mas a intervenção já é a ação posta ali, tá bom? Então não existe arquitetura se não houver pessoas agindo sobre um determinado território de forma conjunta. Essa é uma conclusão que eu levo para gente, para quem atua principalmente com assentamentos precários, favelas, cortiços, ocupações. Então, as pessoas agem sobre um determinado pedaço de terra ali, um pedaço de cidade, de forma conjunta. E aí a gente pode também remeter a mutirões, remeter a associações, a movimentos, a etc, 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 que nunca é de uma pessoa só, é sempre de um conjunto de pessoas. Pode ter uma liderança,
Mas é sempre com um conjunto de pessoas e ações que se vai determinar um território. Especulador não tá nisso, tá? Especulador é especulador. Especulador imobiliário, a gente não tá falando desse cara aí porque ele vai lá, ele deixa a terra apodrecer para que aquilo gere renda. Então, isso é uma das camadas que a gente tem que entender da arquitetura, que ela também lida com a economia e ela lida com a cidade ali que dá dinheiro. Então, é uma cidade, falar do centro de São Paulo, é uma cidade que está gerando aqui dinheiro, aqui perto tem, aqui do lado tem um empreendimento que está acontecendo agora, mais para cima, a 50 metros tem mais dois, a 100 metros tem mais um. Então, a gente está aqui num raio de 100 metros, que tem 4 empreendimentos rolando. E isso denota muito dessa fala sobre a especulação. Então, o especulador não está nessa história aqui. Ele é um ser solitário, pode ser um grupo de investidores, pode ser não sei o quê, um herdeiro e qualquer coisa do tipo, mas ele não está aqui. Pelo contrário, ele não age no território. A não ação dele é que faz a especulação ser especulação. Então, ele não vai fazer nada ali, ele vai colocar uma garagem, um estacionamento, aquilo vai rendendo dividendos até o momento que decide encerrar a operação e transformar aquilo num empreendimento, seja ele qual for. Então, pensando nisso, qual arquitetura é possível na favela? Ai, tá bom. Eu não entendi a parte do espectador ser uma pessoa, um ser solitário, porque eu acredito que é pelo meio da especulação que muitas das vezes os territórios são ditos, por exemplo. Por que que aqui está tendo muito empreendimento residencial e não, sei lá, empresarial? É porque teve uma especulação e eles vão ditando a forma da cidade por causa disso, eu acho. Eu queria Então, mas saber. aí é especulação ditando a forma da cidade. Não é a cidade sendo desenhada para pessoas. Porque a gente vai falar, por exemplo, de unidades habitacionais que estão acontecendo aqui de 25 metros quadrados. Uhum. E aí, quando a gente vai, quem trabalhou com política habitacional, vai entregar um conjunto habitacional com apartamentos de 45, 50, 55, 60 metros quadrados, isso é extremamente criticado. Que a unidade é pequena, que a unidade é insuficiente. Então, por que que para o mercado? Então, assim, por que que para a política habitacional 60 metros quadrados é pouco e para o mercado 25 metros quadrados é suficiente? Entendi. Centro da cidade. Por que que para o mercado 25 metros quadrados é suficiente e numa ocupação, uma habitação de 30 metros quadrados, a Defesa Civil entende que é perigoso? O especulador, obviamente, não é uma pessoa. Sim, Eu é falo um que ele é um ser sistema. solitário porque, enfim, pode ser um grupo de investidores lá que coloca dinheiro, mas é isso. É uma atuação conjunta de especulação. Então, assim, 4 empreendimentos ao mesmo tempo aqui não é um grupo de mutirantes que vão fazer empreendimento. É outra questão aí. É uma questão de financiarização, é uma questão de reconhecimento que o centro hoje, ou essa parte do centro, porque também não é o centro como um todo, Sim. que essa parte do centro é super valorizada, mas a gente vai lá para a Sé, não sei quem já foi para a Sé, mas assim, a Sé é abandonada. O Cambuci, que é aqui também na região central, é abandonado. Então, a região da República, né, que é onde nós estamos, República Barra Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópolis, uma parte da Barra Funda, isso está acontecendo assim, aos borbotões. O negócio está crescendo e crescendo e crescendo em empreendimentos altíssimos. Se vocês não andaram aqui pelo bairro, tenham a oportunidade, sobe aqui a rua, Sim. tem um prédio novíssimo que saiu aqui, que ele não respeita o gabarito de nenhum outro prédio que está aqui, né, nesse entorno. Então, assim, é isso, né? Aí tem quantas unidades ali de 20 metros quadrados? Sei lá, 100, 150. Aham. Sendo que os prédios aqui tem, sei lá, cerca de 20 unidades. Não, e a nomenclatura lá é
loft, Claro. sabe? Sempre para poder, Mas acho que isso, romantizar. claro, mas isso é pra, por exemplo, quem pensa, quem assiste filme americano, vê Loft, vê o cara, tipo, aquele salão que ele põe um monte de móveis lá, e, Uhum, enfim. O Loft nosso aqui é isso. sim. São esses apartamentos que eles chamam de estúdio, né? Estúdio, Que já isso foi mesmo. kitnet. Entendeu? Exato. Então Não a gente só. também só está ressignificando o mercado ou quem está lá fazendo esse tipo de os empreendedores, vai, eles estão fazendo esse tipo de trabalho também, que é um trabalho de renomear as coisas e vender como uma coisa nova. Mas kitnet, se vocês andarem aqui na Praça Roosevelt, tem uma que é muito boa. A qualidade do prédio é boa, a qualidade espacial é boa. Então não é uma questão da tipologia, Sim. assim, mas é também uma condenação do tipo unidade habitacional de interesse social é X, unidade habitacional do mercado pode ter metade do tamanho, ninguém vai reclamar sobre isso. A gente vai reclamar sobre isso. Sim. A gente vai questionar isso? Beleza, eu acho que é isso. Não só reclamar do mercado, enfim, o mercado não sei o quê. Claro, Sim. isso é um ponto. Agora, o mercado desenhar a cidade, ele vai desenhar a cidade da forma que ele quer. Planejadores urbanos têm que pensar a cidade para pessoas. Bom, Justamente, acho que alguém tá falando. vou deixar aqui. Porque aí vocês, quem for falar, já levanta a mão, tá bom? Ah, Marina, o que seriam mutirões? Os mutirões têm um. Não sei se vocês já ouviram falar da assessoria técnica Usina, que eles têm exemplos muito bons, mas mutirões são grupos de trabalhadores normais que se reúnem, enfim, aos finais de semana para construir a própria moradia. Existem projetos sobre isso, tá? Tem assessorias técnicas populares que fazem projeto e esse projeto vai para a comunidade executa ele. A CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, já teve em algum momento projetos feitos por meio de mutirões. O governo Erundina, em São Paulo, que é do final da década de 80, começo da década de 90, teve uma política muito assertiva com relação a isso. Isso, boa, é isso. A Ângela Amaral é uma das pessoas que. Exato. A Ângela Amaral foi uma das pessoas que participaram diretamente desse processo. Tá? Então é isso. Não é só colocar, né, a política habitacional da Erundina, não era só colocar na mão das empreiteiras a responsabilidade de erguer habitação de interesse social. Também colocava isso na mão dos moradores, das associações, dos movimentos, enfim. Então, esse foi um movimento, né, na época, muito exaltado. Obviamente, tem problemas, como todos os sistemas têm problemas, mas é uma coisa também que, para quem trabalha com favelas e quem faz serviço social, e aí pode me interromper, falar que eu estou errado, falar tudo. Mas essa inclusão das famílias no processo, né, da construção da sua moradia implica também numa inclusão dessas famílias muito melhor dentro desse ambiente. Quando eles recebem sua moradia, é sempre um pouco mais complicado. O trabalho social é muito mais difícil de fazer do que se eles já estão inseridos no processo desde o início. Não, o Maluf, ele foi um engenheiro, ele foi quase um, enfim, ele era praticamente o oposto da Erundina. De nada. Mas acho que isso é discussão, tá, gente? Marina, isso é sempre uma coisa para a gente estar discutindo e olhar. Exatamente, Miguel. Olhar também como são essas práticas, onde elas foram boas, onde elas foram ruins, enfim. Nada é só bonito. Tem muitos problemas também, até porque o mutirão implica que o trabalhador que já está lá de segunda a sexta fazendo a sua atividade, no final de semana ele vai estender a hora dele. Então ele vai trabalhar, sei lá, mais quantas horas no final da semana.
Pode falar, Fabiana. Ai, eu vou falar uma coisa, assim, que é um pouco polêmico, né? Ai, deixa eu abrir minha câmera, desculpa. Eu parar a apresentação aqui porque a gente começou uma pequena discussão no meio do caminho, então acho que é bom. Tá, eu vou falar rapidinho. É meio polêmico, todo mundo acho que estudou na faculdade, ou já estudou alguma coisa sobre os redondinhos do Ruiotaki. E os redondinhos, eu moro aqui no Heliópolis, e os redondinhos do Ruiotaki, ele é muito criticado por todos os arquitetos. Mas vocês não têm noção, eu não sei se vocês já foram lá. É um dos edifícios que mais os moradores aqui de Heliópolis se sentem pertencente. Então, assim, tem uma grande taxa de vendas das habitações, porque os moradores não se adaptam, mas diferente dos redondinhos, isso praticamente não acontece, porque eles tiveram muita participação no projeto. Inclusive, eles serem redondos foi muito bem aceito pelos próprios moradores. Então, isso é uma coisa a se pensar. Ninguém fala muito dos projetos do Ruiotaki dessa ótica, desse ponto de vista. Mas, assim, se vocês um dia forem... assim, eu acho que um estudo de pós-ocupação é uma coisa muito importante, porque a gente tem que entender como eles são ocupados e como eles permanecem ocupados, porque a gente sempre pensa no que acontece, assim, da pessoa ir morar e pronto, acabou o problema. Mas não, para a pessoa que está tá morando naquele local, a partir daquele momento que ele mudou, é que começa a vida dele dentro daquela habitação, e nem todos se adaptam. Mas quando tem essa participação muito do arquiteto junto com a sociedade, que foi o que o Rui Otaki fez, ele frequentava os redondinhos. De vez em quando ele passava lá só para saber como que o pessoal estava, se a obra estava andando. Ele, tipo, às vezes ia lá na Secretaria de Habitação, falava com alguém da Secretaria de Habitação. Então, assim, você pode ver que é um projeto que estava quase executado, né? Ele parou no último governo porque pararam de fazer construção de habitação de interesse social. Mas, assim, eu acho que é importante vocês analisarem isso. E eu falo isso porque eu vejo todos os dias, então eu sei o dia que está tendo obra, quando que a obra começa, quando que ela para. E, assim, isso é muito... eu acho que isso é muito importante. Só que as pessoas, elas não se ligam muito nisso, né? Pelo menos eu não conheço muitos estudos a respeito disso realmente, de fato, de que acontece. Normalmente, quem estuda isso é algum aluno fazendo TFG. E a gente vai ficando com essas documentações. Mas acho que era isso que eu queria falar. Porque eu estava outro dia numa conversa com uma colega e ela me perguntou exatamente dos prédios do Rio Otaki. Aí ela falou, não, mas com uma pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então, mas você sabe como foi o processo desses prédios serem redondos? Como chegou nisso? Como foi a participação? Porque, assim, eu acho que tem muito dessa sua fala. Demora para as pessoas entenderem que o processo, o prédio ele não é redondo, arbitrariamente redondo, sabe? Que as pessoas também estavam cientes como isso ia ser, foi um processo até chegar na forma, enfim, tem a história. Cores, né? As cores que os redondinhos são pintados. Foi cada morador que escolheu, entendeu? Tipo, no prédio, aquelas cores, assim, não sei se vocês já viram esse projeto, mas tem as janelas, embaixo das janelas tem um espaço que é uma faixa de pintura. E aquela faixa de pintura, o morador escolheu aquela cor. E a Coral participou, né? Teve, lógico, que tem essa coisa. O Rui Otaki, ele tinha muitas parcerias também, né? Com fornecedores. Então, ele gostava ele gostava muito de alumínio. Então, ele sempre tentava... Alumínio não, desculpa. Aço. Então, ele sempre colocava muito aço, né, nos projetos dele. Mas, assim, é só para vocês entenderem a percepção, né? Que eu acabo tendo aqui dos estudos também, que tem bastante TFG daqui. Assim.
Cai não, a gente retorna à pergunta lá de qual é a arquitetura possível. Então, acho que isso vai ser sempre base de uma discussão, tá? Porque aí, André, esse é o ponto. Perde espaço, é sempre uma luta por espaço, mas de quem? E aí acho que quando o projeto ele tem esse processo, o desenho dele, a resultante do desenho, para quem está morando, é satisfatório. E talvez seja isso. É uma arquitetura possível porque teve a participação das pessoas, assim como o projeto da usina. É muito curioso para quem puder um dia visitar também a Fazenda da Juta, que é um projeto da CDHU horrível, mas do ponto de vista urbano, enfim, dá para fazer algumas críticas. No entanto, tem alguns prédios que são feitos por sistema de mutirão. Fazenda da Juta. E assim, a gente vê claramente a diferença, porque esse de mutirão foi feito por uma assessoria técnica, em conjunto com uma assessoria técnica. A tipologia da CDHU é a mesma para todos os empreendimentos. Só que aí você nota a diferença, por exemplo, qual material utilizaram, qual que foi a melhor forma de utilizar o material. São prédios de tijolinhos, assim, lindos, lindos. E de frente tem um outro prédio da CDHU que é um clássico, que é concretão e não sei o que, tal. Então, assim, como isso funciona, né? A discrepância dentro do mesmo processo, ou dentro do projeto com processos diferentes. Também tem uma imagem clássica da usina, não sei quem já viu, das estruturas de escada metálica. Tem uma foto, depois eu até posso buscar aqui, mas isso é porque também a gente fala de escalas. Então, quando fala do mutirão, a escala do mutirão é diferente da escala do empreiteiro. O mutirão pressupõe que as pessoas vão ter que carregar as coisas, que elas vão ter que levar para algum lugar, que elas vão ter que assentar o tijolo. Então, assim, enquanto o empreiteiro vai chegar com maquinários, com coisas pesadíssimas e não sei o quê, a gente tem que pensar essa relação de arquitetura mais próxima. Na favela, as pessoas têm que levar as coisas na mão. Então, assim, não vai entrar um caminhão desses que vem para qualquer obra para deixar material lá dentro e fazer isso. Não vai ter uma grua puxando nada. Como que as pessoas levantam lá 4, 5, 6 pavimentos? Na mão. Mas a pergunta do qual é a arquitetura possível na favela também é olhando, para quem também tiver curiosidade, eu acho que quem está em casa está mais fácil para pesquisar essas coisas. Tem uns projetos. Eu não sei se todo mundo conhece o Vitor Lotufo. O Vitor Lotufo, ele atuou na favela da Vila Prudente. E tem os lindíssimos na favela, dentro da favela. Então, assim, também tem isso. Então, qual é a arquitetura possível? Uma boa arquitetura, ela é possível. Acho que essa é uma resposta que a gente tem que levar dentro de um processo junto com a comunidade. Então, é um processo sociofísico, digamos assim, né? Então, as escalas têm que ser as escalas humanas, o trabalho tem que considerar que a pessoa trabalha a semana inteira e se vai fazer mutirão, ela vai ter que trabalhar os finais de semana. Se não for esse processo, é um processo que vai ter que fazer arrecadação geral e vai ter que contratar alguém para fazer isso. As escalas da favela são sempre escalas muito miúdas ali, então está tudo muito próximo. Como que isso chega lá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, isso aí, Marina. Então, a gente vai entender processos muito do ponto de vista da pessoa para o arquiteto, para o desenvolvimento territorial, para a construção. Então, nunca é... Também não é esse caminhozinho tão, né, tão cartesiano, mas é só para também tentar dar um direcionamento sobre o que a gente precisa olhar e precisa entender desse processo todo. Então, enfim, todo esse preâmbulo acho que é só para a gente chegar onde a gente tem que chegar, que é a favela do Haiti. Tá bom? A favela do Haiti, como é conhecida hoje, é resultado das mudanças territoriais ocorridas na região da Vila Prudente, que também vocês vão ver amanhã isso com muito mais proximidade.
no sudeste da cidade de São Paulo, divisa com o município de São Caetano do Sul. Por que que é importante também entender que é divisa? Porque divisas municipais são territórios, assim, péssimos. Porque chega um ponto que, assim, dessa linha pra cá, eu faço. Da linha pra lá, eu não faço nada. E aí? Vou contar um episódio, enfim, a gente tá passando por esse período de chuvas de São Paulo. Eu trabalhei na empresa que eu trabalho hoje, mas em outro momento, eu trabalho com gerenciamento social, né, para quem. E aí a gente teve uma época de chuvas muito fortes, históricas em 2010 em São Paulo. E assim como agora está tendo inundação, teve inundação, desabamento, enfim, todas as mazelas possíveis. E tem um território que se chama Parque das Flores, que é na divisa de São Paulo com Mauá. É dividido por uma avenida, assim, no topo tem uma avenida, do lado de cá é São Paulo, do lado de lá é Mauá, e os dois lados caindo. Como as pessoas, assim, você tá lá fazendo um trabalho, Prefeitura de São Paulo, a pessoa tá do outro lado, ela não quer saber se você é Prefeitura de São Paulo, velho. Ela quer que você entenda o problema dela e tente resolver. Então, os limites municipais, os limites ali da lei, de novo, são cruéis às vezes. Então, normalmente essas áreas de divisa são áreas super precárias, são áreas com problemas irreversíveis, enfim, porque ninguém quer muito assumir a culpa conjunta desse território. Então, é isso, né? Entender onde a gente está, mais ou menos. Depois isso aí vai virar uma pequena ilustração, um pequeno gráfico. Então, mas poucas vezes essas intervenções ou mudanças possuem a presença de um profissional de arquitetura e urbanismo. Nas poucas vezes, para ser talvez generoso, porque quase nunca isso acontece, e quando vai acontecer é para apagar incêndio. Hoje já tem movimentos de moradia que já estão mais organizados, já entendem também qual é a importância de ter profissionais ali. Então não é só o arquiteto, o assistente social, principalmente o arquiteto e assistente social estão muito já envolvidos nesse processo. Mas engenheiros estão começando também a se envolver mais nesse processo. Sociólogos também estão sempre nesses processos, artistas estão nesses processos. Então a gente vai entendendo qual que é essa rede que vai aparecendo aí, que vai tecendo também o território físico. Mas hoje a gente também lida com uma metafísica que são redes sociais, que é esse negócio do ver e ser visto. Então não basta ser só uma comunidade bacaninha, as pessoas têm que saber que aquilo existe. Tem um documentário que se chama Babel SP, é uma série da HBO Max, quem tiver HBO, que mostra uma ocupação aqui no centro de imigrantes. Então a gente também, o Haiti, a gente também tem esse novo elemento nos últimos 15 anos, que é a vinda de imigrantes para São Paulo de uma forma massiva. Então a gente já teve essa diáspora de imigrantes vindo para São Paulo, depois aumenta a diáspora interna, né? Então muitas pessoas vindo de outras regiões e também uma diáspora de São Paulo para fora, uma diáspora paulistana dentro da própria cidade, então as pessoas saindo de regiões mais centrais para ir para a periferia. Então é uma cidade que também está sempre ali se movimentando de alguma forma. Mas entender como é que esses imigrantes chegam nesse país, nessa cidade, e como eles ocupam um lugar ou como eles são acolhidos. Acho que entender também essas relações sociais, psicológicas, né? Eles chegam às vezes sob a bandeira de um cenário de guerra, e eles chegam aqui e precisam morar. E a gente vai encontrar pessoas que são altamente qualificadas nesses espaços. Qualificadas assim, profissionalmente. Jornalistas, engenheiros, arquitetos, sabe? E politólogos. Vamos lá, gente. Oi, boa O Haiti noite. é só uma desculpa pra gente conversar, gente. Eu estava pesquisando, conversando com algumas pessoas, agora não me recordo se em 2004 ou 2007 existia uma outra comunidade no município de São Caetano. E teve uma reintegração de posse por São Caetano, que eles não queriam fazer atendimento.
Aí a minha dúvida era se hoje o Haiti é a mesma comunidade ou não, era outra comunidade. É parte da mesma comunidade. Porque vai passar uma linha do tempo aí. Teve até algum dos estudantes que fez o vídeo. Basicamente, eu não vi o vídeo, mas eu imagino que seja a mesma coisa que vai aparecer aqui. Porque é isso, mostrar como foi esse passo a passo da ocupação territorial. Então era uma outra comunidade porque existiam outros nomes e hoje é ela, uma parte dessa comunidade que teve a reintegração. Até porque espacialmente, né, a gente vai ver depois com um pouco mais de detalhe, mas era isso aqui e isso aqui. E hoje a comunidade é esse perímetro. Então tem isso, né? Essas pessoas também foram deslocadas para outros lugares. Mas enfim, a gente entender isso e por que do Haiti ser o Haiti, porque não necessariamente as pessoas que estavam ali são as que originaram a favela, essa favela. Mas provavelmente não. Tem pessoas que eram dessa favela originária que foram para lá. Então no primeiro momento a gente estava ocupando aquele espaço maior. Esqueci. Então no primeiro momento eles estavam ocupando aquele espaço maior que você, e aí foram deslocados para aquele espaço mais reduzido. Eu vou te mostrar, quando a gente passar essa sequência de fotos, você vai entender. Uhum. E eu, pelo menos, fico chocado como isso acontece, tá? Mas a gente vai chegar nesse lugar. Tá. Bom, mas é isso. E acho, bom, já também dando uma adiantada nessa fala, acho que olhar esse território, tá bom? Isso é importante para a gente entender. E esse aqui é onde tem esses prédios. Então, quando a gente for passando as fotos, vão olhando esses dois lugares para vocês entenderem também como isso vai se dar. Então, hoje o território próximo da favela do Haiti está desenhado com essas 4 favelas. As 4 favelas, elas estão, né, sob o MDF, que é o Movimento de Defesa de Favelas. Então, a primeira é a favela da Vila Prudente, ali em cima, para quem está em casa. Essa favela é a que se origina junto com o MDF, em cerca da década de 70. A favela da Vila Prudente hoje é a maior favela, é a mais antiga favela de São Paulo, né? Não é a mais antiga da história da cidade, mas é a mais antiga desde que está consolidado. Aí um pouco abaixo dela tem a Ilha das Cobras, que é uma favela pequenininha, enfim, ela está ali numa sobra de terreno, tem uma faixa de alta tensão ali e tudo. Tem cerca de 70 famílias. A favela da Vila Prudente eu não vou lembrar quantas famílias tem, mas é assim, enorme. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer, porque é nessa favela que estão as obras do Victor Lotufo. Tá bom? Aí mais para baixo, né, então descendo aqui o rio, tá o Morro do Peu, que é uma outra favela, mais ou menos acho que com uns 30% a mais de famílias que tem no Haiti, mas ela já é uma favela com uma outra configuração territorial, porque ela tem um pouco mais, como o nome diz, ela tem alguns aclives ali. Vila Prudente e Ilha das Cobras são favelas que estão aqui no entroncamento dos rios. Ela tá bem aqui assim. Aqui tem alagamentos, tem etc, etc. O Morro do Peu já não sofre tanto essa questão, porque é isso, né? Ele começa aqui na beirada do rio e vai subindo. Aqui vai criar uma região de várzea, aqui já começa a subir. E, por fim, a favela do Haiti, que é onde vocês vão trabalhar. Tá? Eu não vou chamar de uma área de estudo, porque acho que o propósito é que se trabalhe dentro, mesmo que não se gere nada físico, mas é um trabalho que vocês vão fazer dentro da favela. Acho que também a gente tem que parar um pouco elas como uma zona de estudo. Assim, não tem porquê, são pessoas que moram, são territórios ali ocupados, consolidados. A cidade formal é aquela coisa que eu já falei, é a cidade das leis, mas existe formalidade dentro desses ambientes. Então, assim, não é um objeto de estudo, é um objeto de ação. Então, esse grupo de arquitetos com outros profissionais estão indo para esse território agir. Se isso vai virar construção, que aí é uma outra questão, não nos importa para esse momento. Mas amanhã, por exemplo, vai ser feita uma ação no território. Estudar, a gente pegar livros, referências, literatura, palestras, etc. Isso é estudo.
A partir do momento que a gente sai daqui, vai para outro lugar fazer alguma coisa, é ação. Aí volta naquele diagrama. Ação. Interação, ação. Então a gente vai estar sempre nessa pegada. E o curso é para dar ferramentas para essas ações. Tá bom? Sempre ter isso em mente. Enfim, aí contextualizar fisicamente, né? Então tem o Rio Tamanduateí, que está passando ao lado da favela da Vila Prudente, da favela do Haiti. Mas tá, enfim, tá nesse perímetro como um todo. A favela do Haiti, o Valdemir, que é um dos professores da escola, a primeira coisa que ele falou, acho que aí não alaga, né? Aí eu falei, não sei, Valdemir, porque aqui passa a linha férrea. Aí ele falou, bom, onde tem linha de trem normalmente não alaga, porque a linha de trem está acima do nível de alagamento. Então tem uma caída d'água provavelmente aqui, enfim, se alaga alguma coisa que é assim. A favela, fisicamente, amanhã vocês vão entender também, pode ser que ela não alague de fora para dentro, mas pode ser que ela tenha pontos de alagamento dentro. Aí é uma coisa que... tem outro aclive, mas também como se a favela do Haiti ele tivesse... Aí a o parte Bruno mais já baixa. tá... Mas nesse ponto, Bruno... Desculpa. Tá. Beleza, mas é bom saber. É informação que a gente precisa ter. Isso. Não, era só uma dúvida, porque eu, como não conheço, né? Essa parte da linha férrea, ela não é Ela tem toda a linha férrea, ela tem um pequeno aclive para você ter os montantes ali. Então, no caso, Ela nunca tá no mesmo nível. Ela sempre tá acima do nível de qualquer cota. certo. Então, no caso, a favela do Haiti já tá... Tá abaixo dessa cota, claro. Então, mas aí ela tá aqui e ela vai fazendo isso, né? Não com esse desenho linear, mas ele vai fazendo esse desenho até chegar na várzea. Numa depressão, assim, porque Exato. o rio... Entendi. Então, voltando a essa questão física, né? Então tem a linha férrea, vocês amanhã, quem for de trem, vai se encontrar aqui, trem e metrô, né? Vai se encontrar aqui, que é a estação Tamanduateí. Tem a linha de metrô, né? A linha 2 verde. Aqui eu não coloquei, mas aqui também tem uma outra linha, que é a 5. Então aqui a gente vai passando, vai chegar aqui. Isso aqui é um pedaço muito valorizado. A gente também entende por que a favela ela vem para esse lugar. Porque amanhã vocês vão fazer essa caminhada e vão entender qual que é essa relação aqui de tempo. A gente sempre tem que falar com relação a tempo, e as pessoas que trabalham aí são trabalhadoras que moram aí são trabalhadoras de algum lugar. Então, se eu tô próximo à favela da Vila Prudente lá em cima também, gigantesca, tá, sei lá, a 10 minutos de caminhada do metrô. O Haiti tá um pouco mais, dá 15 a 20. Mas é isso, 20 minutos de caminhada até o metrô, que vai te levar para lugares mais longínquos, perfeito. Quanto uma pessoa não pagaria para estar 20 minutos a pé do metrô? Então, a gente tem que pensar as ocupações também como uma forma de reivindicação das infraestruturas urbanas. Tá? Ninguém vai ocupar, ou não é que ninguém vai ocupar, mas as ocupações elas estão ficando cada vez mais centrais e menos periféricas. Por conta disso. Por conta desses deslocamentos. A pessoa que mora, sei lá, na Brasilândia para chegar aqui demora horas para chegar aí. Ou para chegar, vamos dar o centro de São Paulo como referência. Sei lá, 2 horas para você chegar no centro de São Paulo. Com sorte. Amanhã quem sair do centro aqui, seja da República, seja de outra estação, para chegar na estação Tamanduateí vai levar meia hora, 40 minutos. Então essa pessoa, se ela trabalha no centro, ela leva 40 minutos. Se ela trabalha para a extremidade da Zona Leste, que é sempre olhando para cá, ela vai pegar essa linha aqui, que conecta até São Mateus, que é na extremidade da cidade. Então, assim, cara, é um privilégio. Então, a ocupação é a reivindicação de um privilégio também. Sempre pensar nessa ótica, tá? Seja o privilégio das infraestruturas, seja o privilégio territorial. Bom, então, é essa conta aqui. 10 mil reais o metro quadrado. Então, um apartamento de 25 metros quadrados, 250 mil reais.
uma conta meio de padaria, assim. Então, um apartamento desses vale, sei lá, 300 mil reais. Sem brincadeira, velho. Enfim. Tem essa avenida aqui, que é a Presidente Wilson, que liga, que faz essa conexão, né, do final de São Paulo com São Caetano do Sul. E essa é um pouco dessa estrutura como tá. Vocês vão perceber outras coisas ali, mas eu acho que de forma geral entender onde nós estamos. E como tá é principalmente essa malha que vai chegar no Haiti. Tá bom? Agora, chegando mais pro Haiti, e aí a foto, a foto ano a ano, óbvio que é ano a ano, mas assim, uma foto periódica do que acontece no Haiti, enfim, com as referências, eu não coloquei lá, mas é a linha de alta tensão, né, porque ia ficar muito sobreposto aqui de informação. Essa é uma linha de alta tensão, que é um elemento importante para quando vocês forem lá para observar, tá? Contextualizando. Então aqui tem alguns galpões, muitos galpões, muitos subutilizados, vazios, etc. Aqui tem mais galpões, então assim, um dia se vocês tiverem a oportunidade também de andar nunca a pé, andar aqui nesse caso é pegar um carro e andar de carro. Na Presidente Wilson é uma avenida assim inóspita num nível indescritível. Porque é isso, são só galpões, enfim, em péssima forma, né? Porque já estão muito degradados, com um viário muito degradado, porque passa muito caminhão e tudo, e isso a gente está falando de uma proximidade meio brutal com a favela. Tá? E mesmo amanhã, quando vocês andarem nessa avenida para chegar no Haiti, vai dar para sentir essa pressão de construções também de lugares que estão sendo abandonados aos poucos. E tem também uma questão de especulação, porque isso aqui não para cá tem um shopping center gigantesco. Aí anteriormente, bem anteriormente mesmo, era uma área industrial, por ter galpão assim? Sim. A região do ABC, essa região de divisa, a região do ABC é uma região histórica da fase industrial de São Paulo, né? Então também é importante, só para entender, para quem quiser entender como funciona, esses limites de São Paulo com o ABC também tem muito dessa parte industrial. Aí tem no Ipiranga, no bairro de Ipiranga tem, então, e o bairro de Ipiranga também é uma divisa com São Bernardo do Campo, né, que é outro município. A industrialização em São Paulo começa mais central, então na região da Moca também tem muito galpão. Sim. Bom Retiro tem alguns galpões ainda, então assim, esse movimento industrial ele vai saindo do centro e ele vai indo para fora da cidade, chega no ABC, que é o berço da industrialização no Brasil depois. E o que seria essa linha de alta tensão? São linhões, são faixas, são linhas de alta tensão. Literalmente. Literalmente, não, literalmente. Tá bom. Essa região aí, a maioria das indústrias, elas são de metalúrgicas, pequenas e maiores, a maioria. E porque na linha férrea, tem muitas indústrias dessas que ainda recebem por trem também. Então, passa trem de carga nessa linha férrea e alguns entram para algumas empresas ainda existem nesse nível, mas é por causa disso, que aí algumas empresas recebem e distribuem para as outras os ferros, essas coisas. Então, é bom vocês saberem, eu acho. Perfeito, é isso. É bom saber desses contextos, tá? Eu tenho alguns contextos, eu não sei todos eles, então acho que também para essa discussão trazer essas conversas é bom. Até porque amanhã é isso, amanhã vocês vão estar próximo disso e acho que quanto mais vocês entenderem contextos, chegam lá com outro olhar e também olhar exatamente o que vocês precisam olhar, né? Óbvio que olhar o todo é importante para tudo, mas a gente precisa também olhar e viver aquele espaço. Obrigado, Fabiana. Enfim, então vamos começar esse passo a passo 2004, tá?
Então, era um terreno que não tinha nada, aqui também não tinha nada, por isso que eu estou pedindo para observar. Aqui estava mais ou menos organizado, enfim, ocupação. 2014. Então, dentro de 10 anos, em 10 anos, pouca coisa aconteceu. 2014 tem essa ocupação aqui. A gente está falando de 9 anos. A gente vai em 10 anos nada aconteceu, em 9 anos muita coisa vai acontecer. Mas aqui dá para ver, né? É uma ocupação incipiente ainda, inicial, então dá para ver que não tem só paredes, tem poucos telhados, etc. Então era o início dessa ocupação, provavelmente com muitas casas em situação muito precária, como deve ser nesses telhadinhos aqui, principalmente na beirada da rua. Como que a ocupação, pelo que a gente consegue observar, ela se deu? É da rua para dentro. Então não ocuparam um miolo do terreno e foram espraiando aquilo, não. Aquilo começa na rua e vai entrando. Porque é isso, a proximidade com a infraestrutura, e aí você vai colocando mais dentro. E a probabilidade sempre é aqui ficar bem consolidado e aqui atrás bem precarizado. E aqui também tem um curso d'água acontecendo, que vai desaguar no Rio Tamanduateí. Outubro de 14, abril de 2015. 6 meses, isso tudo aconteceu. Então, assim, é muito rápido e aí a consolidação já é muito grande. E esse terreno aqui também super ocupado. Então, aqui, ó, super precário, mais precário do que aqui nesse momento, porque já tem uma consolidação. Mas é isso, né? Em 6 meses, tudo mudou. Sim. Você criou praticamente um bairro novo dentro do bairro. Maio de 2015. Em um mês, para mim, esse conjunto dessas duas fotos é a mais chocante de todas. Em 7 meses, você teve uma ocupação, uma consolidação e uma demolição. E aí, se vocês olharem na parte de cima da foto, são os prédios lá sendo levantados. Mais ou menos na mesma região. Eu vou bater nessa tecla porque é isso. Espacialmente, eles estão no mesmo lugar. Na beirada do rio, né, numa área de várzea. Então, assim, a gente vê... Eu não sei se são conjuntos, aí acho que se alguém souber também. Não sei se são conjuntos habitacionais de interesse social ou se é mercado, não me parece interesse social. Mas é isso. Isso acontecendo mais ou menos na mesma época. Lembrando... Opa, perdão. Olha como eles estavam em outubro de 2014. Começando também um processo de verticalização. 2015, um processo de verticalização. Miguel, eu não sei como foi, mas esse terreno que foi removido deve ter sido uma reintegração de posse, tá? É isso? Aí, ó. Pega o microfone porque eu não vou pegar a palavra de ninguém. Foi uma reintegração do município de São Caetano. É isso que eu estava comentando um pouco antes. E esse terreno aqui, para quem é de São Paulo, vai reconhecer o nome Matarazzo. Os Matarazos são grandes latifundiários em São Paulo. Então esse terreno era deles, ou é deles ainda, enfim. Para quem não é de São Paulo, vale pesquisar quem são os Matarazos, que foram industriais, enfim, tudo. E tem, assim, uma infinidade de imóveis em São Paulo. Bom? De nada. Aí, então, 7 anos, né? Isso aqui é quando também, é mais ou menos, um pouco depois disso, provavelmente, é quando começa a ocupação do Haiti. O Haiti vai fazer 8 anos esse ano de ocupação. Então aqui tem já uma questão de ordenamento viário, a gente vai entender também, amanhã vocês vão entender que existe um ordenamento viário dentro da favela. Então, isso aqui hoje é uma viela, aqui é uma viela que está interrompida, mas ela já foi uma viela completa. Isso aqui embaixo tem uma outra viela e tem uma viela que faz um fechamento aqui atrás e aqui um largo quando a gente entra. Dezembro de 2022, é isso, talvez já tenha a foto mais atualizada sobre. É o Haiti como está consolidado.
Por que que eu coloquei a faixa de alta tensão ali? Porque vocês também vão observar que o Haiti não ocupa embaixo da faixa de alta tensão. Ele ocupa assim uma linha, é como se tivesse um muro invisível para ali, acabou a ocupação. Do outro lado, desse lado a mesma coisa. Isso aqui é um terreno da Sabesp. Também tem uma faixa invisível assim que eles ocupam exatamente esse espaço. Por que que é importante também sabermos disso? As ocupações por movimentos sociais não são aleatórias. Elas, a maioria, tá? Eu não posso falar sobre todas, mas enfim. Você observando como isso vai acontecendo, você entende que é pouco aleatório, assim. Eles entendem onde eles podem ocupar, porque fazem uma grande pesquisa sobre documentação, sobre valores de IPTU. Então, quando eles ocupam um edifício que é particular, eles sabem exatamente por que eles estão ocupando. Não é gratuito. Tem um motivo, e aí a gente pode falar também de dispositivos legais, né, com relação à cidade, mas basicamente acho que o grande tema que vai mover é a função social da propriedade. E aí a gente tem sempre isso. Mas pode falar. Não, fica tranquila, pô. Não, só queria saber se essas vielas que você comentou dentro da favela elas foram reconhecidas pela prefeitura, se é endereçado. Claro que não. Não, né? Não imaginei. É só para título de curiosidade. Até porque, Por exemplo, curiosamente, alguém compra no correio, como é que chega a conta? o Como é correio que chega na porta. Entendi. Chega num portal. A favela tem meio que um portal. Aí Você todo vai- mundo pega no mesmo E aí lugar. eles devem distribuir lá dentro. Tá Curiosamente, esse terreno não é público. Esse terreno é particular, não é uma ZEIS, não é nada. Vocês também vão entender onde está a ZEIS aí dentro. Então, assim, a gente vai ocupando para entender, então. O terreno da Sabesp é uma ZEIS. E o terreno ao lado não é. Então, assim, também entender esses componentes é importante, porque, por que não ocupou uma ZEIS, então? Não, mas é isso. A gente também entender quais foram os motivos que levaram à ocupação do Haiti onde ele é hoje. Tá? Enfim. Aí vou passar, né? Quem são os atores locais? É a comunidade do Haiti, que sempre vai ser referenciada. O Movimento de Defesa das Favelas, que é o MDF, que foi quem começou lá na favela da Vila Prudente, e que é um dos organizadores hoje da comunidade. O Vozes da Comunidade, que é liderado pelo César, que também é um rapaz que ele é oriundo da favela, não é do Haiti, ele é ali da Vila Prudente, mas é isso, as coisas vão se conectando. E talvez, não sei se o César vai estar, mas normalmente quem está lá é a Letícia, do Movimento de Defesa das Favelas. O Chicão é a referência na favela do Haiti. E a Pastoral da Criança, que é a Eliana, a referência. Tem uma pegada dentro do Haiti, dentro daquele conjunto de favelas, da presença da igreja. Porque o MDF, ele é originário de uma ação ou de uma iniciativa do padre Patrick Clark, que é de uma ordem da Irlanda não, da França, ele é irlandês. Ele veio e junto com outras pessoas organizou esse movimento. Então tem muito dessa presença. O Padre Assis, que é a pessoa que quem fez essa primeira abordagem, essa primeira aproximação com a gente, é da mesma ordem do Padre Patrick Clark. O Padre Assis é um padre cabo-verdiano, enfim, toda aquela história, né? Mas para entender que também não é aleatório que seja um padre a referência local. Então, dentro dos projetos ali do Vitor Lotufo, tem um projeto no Morro do Peu, que é uma capelinha. Na favela da Vila Prudente tem também uma capela e tem uma igreja. A igreja não é do Vitor, mas a gente vê muita relação. Então, entender principalmente do MDF, entender como ele chega, né, ou como ele se origina na Vila Prudente e como ele tem essa influência dentro dessas favelas. Mas o Voz da Comunidade já é uma ramificação
de um trabalho dentro da comunidade, um trabalho social, e a pastoral da criança está relacionado à igreja. Então, essas relações elas vão se cruzando ali de alguma forma. Hoje, né, a gente tem também essas articulações e atores externos, então vocês vão ter contato em alguma escala ou em muitas escalas com o pessoal da Gerando Falcões, que tem uma ação hoje lá no território. O pessoal do Vozes da Comunidade atua junto com a Gerando Falcões. E aí, né, o Rock in Rio e o The Town, que são pessoas, são grupos que vão financiar alguns projetos, execuções dentro da favela do Haiti, com essas três bandeiras assim: urbanismo, melhorias habitacionais e um centro comunitário. E aí tem, além dessas articulações, então essas articulações são feitas com a comunidade local e com a Prefeitura de São Paulo. No quadro da direita, a Prefeitura de São Paulo, então, está dentro do território de alguma maneira. Aí eles têm algumas preocupações que eles expressaram para esse grupo junto com o pessoal do Vozes, que é a entrada e saída de ambulância, disseram que o carro precisa chegar, né, onde ele tem que chegar, então tem toda uma discussão. O linhão e a faixa de domínio, né, então ocupação e risco desse lugar. E a comunidade quer saber qual é a proposta de SEAB para a favela, então. Já que vocês estão vendo essas coisas, a gente quer construir alguma coisa e entender o que vocês querem. Gerando Falcões, Escola da Cidade. A escola está querendo, né, a gente está querendo que aconteça um tema de cooperação junto com eles, porque não tem a necessidade de sobrepor atores e sobrepor ações. Do ponto de vista social, é ruim quando você tem duas ações parecidas acontecendo, de dois atores diferentes, aí, enfim, via de regra acontece, mas vocês estão fazendo isso, só que fulano já está fazendo isso. Assim, gente, se a gente está lá no território, tem outros atores no território, é bom que tenha. Aí a gente entra e soma. Não é um mutirão, mas é isso, né? A gente vai somar forças ali para que alguma coisa aconteça. A Escola da Cidade hoje tá atuando nessas três instâncias, então a pós-graduação, que é o curso com vocês, de residência, mais o curso em si, né, da pós, o início das aulas foi dia 8. O LUPA, que é o laboratório com atuação de uma escala territorial, a ideia é que seja com os bolsistas da pós, mas isso não é um caso fechado, acho que também está sendo discutido dentro desses grupos, e é uma articulação inicial com eles. E a graduação, inclusive, já está nessa escala de fazer um exercício de projeto do centro comunitário mais a praça de entrada no Haiti. E eles já iniciaram esses exercícios de projeto. Então, esses três atores, prefeitura, escola e Gerando Falcões, vão ter que se acertar e como fazer as coisas para que ela aconteça em prol da comunidade. Tá? Aí, enfim, favela da Haiti, texturas e tessituras, vai ser um conjunto de fotos que eu vou trazer e aí vou falar algumas coisas, a gente vai refletir, mas por que texturas e tessituras? A favela, ela, diferente do predinho habitacional entregue lá, lisinho, não sei o que, a favela tem texturas ali na sua composição, né? Eu sempre entendo que, assim, levantamento não é só pegar uma trena, pegar um drone, fazer levantamento topográfico, tirar medida, e não. Levantamento implica outras coisas também, né? Isso é uma parte técnica super importante do processo. Mas é entender essas texturas, vozes, cheiros, barulhos, luz, sombra, vento, a sensação de umidade ou não, secura e tal. Tudo isso é levantamento. O levantamento ele não precisa ser um dado objetivo. Não precisa ser um número, não precisa ser um desenho. Tem que ter sensações sobre isso, sobre esses assuntos. E tessituras porque são as conexões que acontecem ali, como são tecidas essas relações no território. Então, também são reflexões que a gente tem que fazer com relação a certos olhares que são colocados sobre a favela e quais são os nossos olhares com relação àquele território. Então, o que vai aparecer aqui são meus olhares
basicamente, mas também tem olhares da própria favela em algum momento, principalmente fotos da comunidade no seu começo, para entender quais são essas relações. Como essa. Isso é quando eles ocuparam a favela. Amanhã, quando o grupo for fazer a visita, vocês vão ver que esse local hoje é um largo. É uma favela que tem um largo na sua entrada. É uma favela que ela é arborizada na sua entrada. Qual é a sensação que isso me dá? Né? Qual que é a sensação que isso te dá? Qual que é a sensação que isso aqui te dá, sabe? Como que são essas relações? A gente vai olhar também a materialidade das coisas, né? Então aqui já tem, aqui atrás tá um barraco de madeira, aqui já tem uma edificação com um pavimento. Vocês vão ver como isso está hoje, né? Como que tá? Isso aqui é um talude, isso aqui foi um estacionamento em um período também. Então, como que é? Quais são essas relações? Não é uma relação também muito comum numa favela dessa escala. Essa relação topográfica. Normalmente ou ela é muito plana, ela já vem e sobe tudo, né? Eu chego na favela, entro e tem um outro plano. É isso que vocês vão ver. Então assim, como que vocês vão chegar nesse território? Quando vocês baterem o olho ali, quando todo mundo estiver na frente da favela, porque ela tem uma entrada. Como que vocês vão olhar para aquilo? Vai ser um muro. Vai ser um muro irregular. Serão as texturas, vai ter um portal, tem um boteco na frente. Sei lá, como que funciona aquela rua, tem carro estacionado, como esses carros estão estacionados, qual que é a escala dessa rua que está na frente da favela. Como que está essa relação ali? Então, assim, quando vocês forem caminhando, quem for caminhando, como é essa sensação do eu sair da estação e eu chegar até esse ponto? Amanhã de manhã provavelmente vai estar sol, né? Então também tem isso. É uma rua que ela... Como que é essa caminhada? Como é essa calçada? Tem uma ciclovia ali. Incrivelmente. A estação Tamanduateí tem um bicicletário público. Não tem bicicletário público aqui na República, cara. Onde as pessoas, teoricamente, também já existe um movimento de andar de bicicleta. Mas se você for lá na estação Itaim Paulista, tem bicicletário. O que que isso também diz, né? Como é essa relação? Então, assim, como que a gente vai vendo isso, né? Como que a gente se sente nesses lugares? A gente se sente bem, se sente mal, a gente se sente oprimido, fisicamente oprimido. Mas as pessoas são de tais formas, enfim. Acho que isso é uma foto do início da ocupação da favela. E pra mim, eu já olhei essa foto algumas vezes. A sensação é quase sempre a mesma, tá? Não vou mentir, mas enfim. E é um misto de felicidade, porque isso vira isso. Essa, obviamente, né, muito menos estruturado do que as casas, muito menores do que serão quando vocês forem. Mas isso é a entrada da favela. Não tá, isso não tá virado pra rua. Isso é dentro da favela. Agora, é essa pergunta, por que que ninguém ocupou, por que que não deixaram ocupar, por que que, enfim, preservou o talude, como é esse terreno tem contaminação, não tem, porque eu não sei quais foram as atividades dele. Isso aqui é proposital, isso aqui é uma estratégia. E aí falar em estratégia, assim, uma estratégia de ocupação. Vira isso. Eu tô aqui. Cara, alguém pode ocupar isso aqui. Tranquilamente. Qual que seria uma estratégia de não ocupação desse espaço? Fazer mobiliário. Simples, assim, sensível. Deram um termo para isso que é urbanismo tático, às vezes, né? É assim, é a ativação do território com uma ação.
Se a gente fosse jogar isso num termo, beleza. Urbanismo tático. Para a gente, tem que pensar que é uma estratégia para não ocupação. Para não ocupação desse talude, por exemplo, que a gente não sabe qual que é o risco que esse talude tem. Então, o que é mais seguro eu ocupar? Uma área plana ou um talude? Né? Além disso, quem tem vivência de favela, ou quem já viu fotos de favela, quem já esteve em contato, quantas favelas a gente entende de estudos e já viu. Então é isso. O que a gente às vezes, né, rotula como urbanismo tático e essa ferramenta do tipo, ah, nossa, vamos fazer um não sei o quê. Cara, aposto que quem fez isso talvez nunca tenha ouvido falar em urbanismo tático. Isso é estratégia de sobrevivência, assim, estratégia de segurança, estratégia de um movimento, de pessoas organizadas. Isso tem se tornado mais comum. A gente já passou por um período de ocupações muito assim corridas e o pessoal vai lá ocupa de qualquer jeito e depois não tem muito o que fazer e tal. Mas hoje a gente já vê os movimentos de uma outra maneira, organizados e ativando territórios de outra maneira. Aqui no centro, os movimentos eles têm utilizado, por exemplo, a arte como uma estratégia de ativação, a arte como elemento de resistência. Então, assim, é uma estratégia, não é aleatório, não é fazer arte porque fazer arte é bonito. Claro que é, mas não é só isso. Tá bom? E aí, né, um largo que se torna um ponto de reuniões, de encontros. Às vezes a gente fala, putz, mas não tem um salão para as pessoas se reunirem e não sei o quê. Não, tem um largo para se reunir. Pode ter um salão? Pode. Eu tenho um salão da igreja que tem aí também, tem uma igreja pequena, hoje já dá para fazer isso. Normalmente pode usar a casa de uma pessoa, mas quantas pessoas cabem aí? Sei lá, velho. Entendeu? Amanhã vocês vêm, na outra semana vocês me falam. Se é fresco ou não. Não, claro. Absolutamente fresquíssimo. Fresquíssimo. Olha essa sombra que tem aqui. Então, mas é esse tipo de coisa, entendeu? Entender essas relações. Porque aí é fresco. No meio da viela pode ser geladíssimo porque não bate sol. Aí você vai na laje, é quente porque o sol tá tipo, assim, pegando na pessoa. Quarenta ou mais, Elane. Porque vocês estão contando só vocês. Sabe? E é isso, é um local de encontro. A gente não fala tanto que a cidade tem que ter também esses locais de encontro. Esse lugar me parece muito mais rico para um encontro do que, sei lá, a maioria dos lugares que eu vejo aqui nessa região central. Inclusive porque tem uma coisa que as praças de São Paulo se negam a ter. Banco. São Paulo se nega a ter banco de praça, cara. É inacreditável, assim. É um negócio muito doido. São Paulo faz praça seca, sem banco, sem árvore. Cara, pra que serve essa praça, né? Não serve pra nada. Então, assim, é muito curioso. Queria saber quem são os desenhistas de praça de São Paulo para falar, meu filho, você precisa colocar um banco aí para as pessoas ficarem. Permanência. Exato, pô. Ah, é porque as pessoas vão dormir no banco? Que durmam no banco, cara. Não me importa isso. A gente também vai seguir um pouco para vocês também entenderem a multiplicidade de usos. Como ela. Banco na sombra, então, zero. O máximo que faz, Helena, é botar concreto no sol e falar que é bom. Então é isso, gente. É óbvio, né? Me alongando um pouco nessas coisas, mas é isso, é um local de encontro. E aí a gente vê essas texturas, entender essas relações,
Entender, porra, como que o cara conseguiu fazer isso aqui? Por onde ele entrou? Qual foi a escada que ele subiu? Não subiu? Colocou o quê? Uma roldana lá e puxou? E alguém está fazendo? Óbvio, né? Já tem tecnologias que estão mais avançadas, mas na escala humana. Pode falar. Não, eu só ia comentar como é interessante a priorização que eles têm da vegetação, né? E desse jogo de luz e sombra que deixa extremamente convidativo. Porque qualquer outro lugar nessa lógica, sem ser na favela, com certeza iria tirar essas árvores para poder colocar mais casa. Mas eles preferiam priorizar as árvores. É isso que vocês têm que entender. Qual foi a estratégia da priorização de manter as árvores? Sim, entendi. É Isso a isso. gente vai ver lá. Foi arbitrário? Foi aleatório? As árvores estavam lá e elas são bonitas e não sei o quê. Tem que entender tudo isso. Uhum. Óbvio, ninguém vai entender tudo isso numa visita, um dia, porque tem tantas outras coisas para se pensar e fazer. Mas eu acho que entender o que que é estratégia, o que é o que não é, o que que aconteceu, por que que ele é assim, por que que ele se mantém assim, que eu acho que também é importante entender, sabe? Então é isso, né? Essas árvores gigantes. E tem também o outro lado, tá? Amanhã você me tira essa dúvida, Marina. Mas, óbvio, a árvore tá ali super maravilhosa, não sei o que, só que a favela verticaliza. Então também qual é o risco dessa árvore para quem tá verticalizando isso? É tirar, não é falar vamos tirar a árvore, mas assim, o que precisa fazer para ter essa convivência sem colocar as pessoas em risco? Então assim, tem isso, que a favela, o Haiti, por ter um perímetro tão pequeno, ele não tem para onde crescer. Ele vai subir, as pessoas vão subir pavimentos aí ad eterno, se for o caso. Então, quais são essas relações? Porque essas relações vão sendo ressignificadas também. No começo, essa edificação aqui tinha um pavimento, hoje já tem 2, 3. E essa árvore aqui. Essas edificações, não sei se vocês lembram, era uma parte de madeira. Hoje já tem 2, 3 pavimentos. Então, assim, a árvore é um elemento super importante para esse espaço coletivo, mas a gente tem que olhar como que essas relações estão se dando no momento. Ninguém vai tirar a árvore, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, como é que a gente faz dessas relações serem melhores? Inclusive, cara, a gente tem que orientar os moradores e falar, gente, se vocês continuarem construindo isso aqui tudo, a gente vai ter um problema. Mas como a gente faz isso da melhor forma possível? Eu não vou falar pra ninguém deixar de construir, cara. Não vai ser o meu papel. Mas o meu papel é orientar. Hoje tem cerca de 290 famílias, Elane. A área eu não vou saber de cabeça. Eu nunca sei esse dado é um dado que eu nunca me lembro. Então, assim, também é isso, né? Como a gente faz da melhor forma possível, como a gente orienta a ocupação. Aí é um olhar pessoal que é o papel de nada. O papel do arquiteto também é como a gente orienta essa ocupação para ser uma ocupação boa, do ponto de vista espacial, social, relações, etc. Olhando também essa questão material, né? Então aqui madeira, aqui concreto, alvenaria, aqui madeira. Mas essa madeira, ela é uma madeira precária? Ela é de uma ocupação precária? Ou foi uma escolha? Né? Vocês nem entraram, mas essa casa ela tem um trabalho com a madeira nesse segundo pavimento excelente, assim. Aqui onde tá esses dois rapazes é o bar da Dona Isa. Vocês vão ouvir falar muito. Aqui é a igreja. Então é isso. Como que é essa materialidade aqui? Quais são essas relações aqui também? São Paulo não é o melhor exemplo para a gente falar sobre instalações elétricas, né? Então, não sei. Por que a gente vai, sei lá, condenar? Isso aqui não é melhor a gente fazer uma melhoria
ao invés de ficar condenando como está feito, pensar alguma coisa que seja compatível, isso tá bom, tá ruim, tem que melhorar? Tem que melhorar, mas qual que é o nível de avanço que isso já teve? E por onde chega? Aí vocês também precisam observar por onde está chegando essa rede. Isso aqui sim. Mas é isso, né? São essas texturas aqui também. Tem essa rede que está acontecendo aqui, a parede de tijolo aqui sem revestimento, aqui com revestimento. As luzes, elas funcionam como luzes, como iluminação pública, não funcionam. Existe iluminação pública aí, pública, né, entre aspas, porque não é, pode não ser regularizado, mas enfim, não é o Estado que pôs. Essas instalações elétricas, elas estão muito precárias, estão pouco precárias. Aqui eu vejo algumas precariedades e tudo, né? Então, esses nós, como que isso tá? Qual que é o risco que isso leva? Também. Mas assim, a gente tem que olhar sempre de forma muito sensível para esses assuntos. Tá bom? Se alguém olha aqui e fala, porra, mas não pode ser assim, não sei o que, não sei o que, não. Por que não pode ser assim? É um questionamento. Que tem que ser melhor que isso, tem. Mas, por exemplo, isso aqui alguém separou, né? Tem aqui um separador. Então. Tem um separador. Para que eles não se toquem. Então, assim, a gente tem que entender. Fazer a crítica, ponderar, mas entendendo qual que é o contexto geral. Essa casa, diferente da outra, é uma casa de madeira que é mais precária. Isso aqui não é uma escolha, é uma condição. Essas relações aqui, né? Então, por que tem essa foto e essa foto? Essas relações de vielas. São vielas que passam... Aí, ó, Marina já respondeu aí, Elane, aproximadamente. Essas relações, então, é uma viela que passa, sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas, tranquilamente. Eu peguei essa foto porque tem um fogão aqui estacionado, uma cadeira estacionada, e as pessoas circulando com aparente tranquilidade. Assim, conforto. Todos os lugares são assim, não, porque a gente vai ver lá na frente. Mas é isso, né? Quais são essas relações aqui? Se essa relação, eu entendo que tem uma iluminação aqui, né? Também, observar essas coisas. Então, assim, tem essa iluminação, mas essas relações são bem diferentes dessas relações. Então, como eu vou olhar isso quando eu chegar lá? Como que eu me sinto? Quando eu olhar para cima e só ver uma nesga assim de luz, mas lá embaixo está iluminado. E está aparentemente bem iluminado. Aqui está bem iluminado, enfim, a gente vê umas árvores, mas a gente também entende que isso vai se tornando um túnel, né? Porque você faz lá o balancinho, aí vai lá, ocupa o balancinho, faz em cima, faz um outro balancinho, ocupa o outro. Se tivesse uma orientação, ou se a gente tivesse a oportunidade de ter chegado nesse lugar antes, não dava para ter orientado e falar, ó, constrói nesse alinhamento aqui, por gentileza, porque a gente vê que tem um super potencial nessa viela que ela vai se perdendo aos poucos. Vai afundando. Exatamente. Então hoje ela tá assim, mas daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos, pode tá tudo escuro. E aí também tem outras questões, né? Aí a gente vai para a questão técnica, que é a questão de salubridade, iluminação e não sei o que, não sei o que. Mas tem um passo antes disso, que é pisar e entender o que é. Antes de fazer análise técnica, façam uma análise sensorial do que vocês estão vivendo. Ixi, eu vou trocar de microfone, André, só um momento. Esse tá melhor? Beleza. Obrigado, gente.
Então, assim, antes da gente pegar lápis e ficar anotando um monte de dado objetivo, é entender e sentir como vocês pisam nesse local. Aí o que eu falei, né? Tem as árvores, e aí já são essas relações mais estreitas também existentes. É ótimo que tem a árvore, mas assim, numa emergência, como é que eu acesso uma maca aí nesse espaço? Como um cadeirante passa, como um carrinho de bebê passa, a pessoa vai na feira, uma pessoa idosa que não consegue carregar sacola, uma pessoa sei lá, é isso. O que passa aí? De lado, assim, meio, enfim. Mas entender como são essas relações. Ah, tem um espaço, existe um espaço aqui para essa pessoa passar? Entender isso, né? Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é na parte dos fundos da favela. Então a favela ela tem árvore na frente, tem árvore nos fundos dela. Tá? Então é isso. Essas relações também de alturas. Então, cara, esse rapaz deve ter. Ele é mais alto que eu. Ele deve ter 1,80 e alguma coisinha, né? E essa placa de igreja, tipo, tá, sei lá, mais 2 metros, 1,5 metro acima da cabeça dele. Então também não tem. Uma coisa que vocês vão reparar no Haiti, talvez. Os lotes, eles são bem regulares nas suas testadas. Então eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tudo. Então também é pensar que foi uma ocupação que está organizada de tem um loteamento ali. Sendo mais claro. Tá? E entendendo todas essas coisas, entendendo as coisas que estão na rua, entendendo, tipo, cara, por que tem aqui uma tomada solta no meio da viela e tal. Eu não vou precisar perguntar pro morador, eu só preciso entender ou ter a curiosidade de ficar me questionando sobre isso. É um dado objetivo? Não. Para hoje, não. Obviamente, vocês vão ter tarefas objetivas para fazer ali amanhã e tal, não sei o quê. Mas existe um pouco desses não lugares, assim, que a gente acaba esquecendo, entendeu? Assim, cara, eu vou lá, eu vou meço, não sei o quê, pergunto pro morador o que ele quer, o que ele precisa. Mas acho que também a arquitetura ou qualquer intervenção no espaço, sendo arquiteto ou não, é assim, também diz um pouco a meu respeito, né? Não diz nada na totalidade. Mas assim, cara, como eu me sinto aqui? Cara, mas porque até o que eu sinto direciona um questionamento pro morador. Então, assim, cara, eu não vou fazer uma pergunta tão genérica, tipo, ah, você gosta de morar aqui? Cara, eu não sei. Ou, nossa, você acha que é adequado... Você acha que é adequado, sei lá, morar numa favela? É isso. Então, acho que a partir do momento que você tá ali sentindo o espaço, também é uma forma de acolher aquele espaço. Nós somos os estranhos nesse espaço. E por mais vezes que eu vá na favela, eu vou continuar sendo estranho nesse espaço. Porque no final da atividade eu pego o metrô, vou para minha casa, venho para cá, eu moro aqui na região, venho para cá, tô na minha casa tranquilo, minha filha tá lá, tal. E eles vão estar vivendo aquilo 24/7. Assim, nada do que eu vá também expressar é a totalidade do que eles sentem. É uma fração e é uma totalidade num retrato todo. Então, sempre eu vou também é isso. E a territorialidade está nisso. Tá, em como você está olhando esse espaço, como você está sentindo esse espaço. Né? E como você está entendendo essas relações de gabaritos, e aí indo para a parte técnica, de gabaritos, de escalas, de viário, não sei o quê. Então, é um questionamento... O questionamento desse espaço é óbvio, é válido. E ele é óbvio pra gente. Então, assim, cara, como que alguém passa nesse lugar? Mas a foto pode estar sendo injusta aí. Porque pode ter um espaço para cá. Entendeu? Mas é para entender também. Sei lá, essa árvore tá nesse primeiro plano aqui. E eu tô passando aqui atrás e passo o carrinho de feira. O cadeirante já é mais difícil porque a pavimentação é ruim. É outra coisa. É outra coisa. Então a gente. E é isso. A gente vai também entendendo camadas da questão.
não é da problematização pela problematização também. É assim, camadas, tá, tem essa raiz aqui, tá, como que eu resolvo isso, não sei o que, assim, ponto. Cara, como que eu resolvo uma escada, não sei o que, tal. Eu preciso resolver a escada? É outra questão que aí ele pra frente eu já mostro. Preciso resolver? Como eu preciso resolver? Sabe? Como que eu resolvo essas relações de vielas? Onde tem essas vielas? Essas vielas têm a qualidade espacial para ter o encontro que tem lá no largo? Onde se dão esses encontros? Só tem esse lugar que é o largo? E é isso, super válido. Tem a rua. A rua é outro lugar de encontro? Então a gente vai olhando para esses lugares. A escada e a escada. E aí? Mas não é pelo tamanho da escada nem nada. Para que serve uma escada? Alguém consegue responder? Qual é a utilidade de uma escada? Em casa pode responder também. Pode ser no chat. Não precisa abrir o microfone se não quiser. Né? Serve para subir. Serve para acessar outros lugares e não sei o quê. Quantas pessoas já sentaram numa escada? Quantas escadas vocês já sentaram na vida, assim? Escada é um ponto de encontro. Sou Marina de casa que tá na escada. Aqui na sala o pessoal senta mais em escada. Mas isso. Os arquitetos, é assim. É muito simples eu falar que uma escada ela só serve de acesso, né? Por que eu não estou fazendo uma escada que ela possa ser dentro de um lugar que não tem? Descer com o colchão, acho que é meio perigoso. Não sei não. Mas tá bom, né? É isso. Tem múltiplas faces aí dessa escada aí de Marina. Mas é isso. Mas, cara, por que a gente não está desenhando uma escada que ela é o ponto de encontro numa viela que não tem onde as pessoas se encontrarem? Por quê? Por que a gente não está desenhando, por exemplo? Eu vou falar, ó, eu preciso qualificar essa escada aí, colocar corrimão, não sei o que. Beleza. Mas por que essa escada eu não estou fazendo dela dar uma outra utilidade para ela? Assim, ela tem nesse lugar somente esse uso de acesso? Entendeu? Óbvio, a gente pode agora a gente pode jogar as expectativas e exponenciar isso, extrapolar toda a discussão. Mas é isso. Às vezes a gente tem que pensar também como nós utilizamos algumas estratégias até para entender onde a gente pode. Naquele talude, tem que eu não tenho foto aí porque, enfim, miseravelmente eu não tirei. Mas vocês vão ver que tem uma escada que dá acesso. Super bem feita, com corrimão, com uma passagem lateral em rampa. Por que aquela escada não está desenhada mais para frente e ela vira esse local um segundo ponto de encontro no mesmo lugar? Complementando os bancos, por exemplo. Então, assim, qual é a estratégia? Né? E qual é o... Eu li a mensagem da Marina aqui. Tá certo. Então, assim, quais são as estratégias também que nós vamos oferecer dentro da capacidade do arquiteto? Como é que vocês vão ouvir dentro da turma que tem os técnicos sociais? Como que vocês vão ver essas pessoas? Porque o arquiteto que nunca trabalhou com alguém que faz, com algum sociólogo, com algum técnico social, tem uma incrível incapacidade de escuta. Assim, a gente... Exato, Miguel, mas é isso. Mas a gente pode usar essa carência
como potencialidade e não olhar como carência só, né? Então é isso, utilizar essa pretensa carência como estratégia e gerar esses lugares. Porque se eu for gerar um espaço aí de estar, talvez eu tenha que demolir casa. E aí? Aí é o Estado, quem demole as casas é o Estado. Não é, a gente não vai falar para ninguém na favela, falar, ó, você tem que derrubar sua casa porque eu preciso colocar aí uns bancos e uma praça. Acho que é isso. Quais são as estratégias? Como a gente vai pensar isso a partir do que está dado, melhorar o que está dado, propor novos usos, propor novos espaços, criar alternativas. Então é isso. Essas duas fotos elas combinam só para isso, tá, gente? Só para trazer um pouco dessa discussão de que nada tem um uso único. Em espaços tão diminutos, menos ainda. A gente tem que pensar assim 1 milhão de vezes para propor alguma coisa e falar, cara, isso aqui vai ser uma praça, não sei o quê. Isso é a gente pensar a cidade formal também. Tá? A gente tem que pensar a cidade como a cidade, esse organismo que as pessoas fazem dela o uso que bem entender. Quem é de São Paulo, novamente, e também convido para quem não é de São Paulo, conhecer a história da Praça Roosevelt, né? Assim, tem todo um histórico da Praça Roosevelt e que tem lá a praça que tem bancos, mas bancos sob o sol, né? Então, e aí a gente vê um movimento em alguma dessas praças secas de São Paulo, uma ocupação por parte de skatistas. O mobiliário urbano ele se torna também um elemento de prática, nesse caso, prática esportiva. Mas é um outro dado, é um outro uso, é isso. Quem desenhou, posso estar cometendo uma injustiça enorme, não pensou que o skatista ia lá usar aquilo como pista de skate. Né? Nossa. Aproveitar essas escutas, eu acho que a gente tem dentro dessa turma essa diversidade de profissionais. E uma coisa que eu sempre levo em consideração é o arquiteto, ele nunca é o elemento importante dessa história toda, porque as casas estão aí, a cidade está aí, está todo mundo aí. Tá bom? O arquiteto é quem pode promover da sua forma, dentro da sua capacitação, transformações. Mas se o arquiteto não existir, as pessoas vão continuar construindo. E aí, dentro dessa equipe gigantesca que nós temos, os técnicos sociais são pessoas que precisam ser escutadas. Tá? Vou levantar sempre essa bandeirinha aqui, porque são as pessoas que têm escuta, que têm vivência de escutas, que têm vivência com diversos estratos sociais, com diversas situações de extremidades, então precariedades, saúde, vulnerabilidade. São pessoas que ajudam a construir o diálogo. Que assim, não sei se dá para qualificar algum tipo de sucesso do curso. Acho que ele é bem sucedido a partir do momento que tem essa turma da forma que é. Mas acho que se a gente sai com mais possibilidade de ter arquitetos que escutem mais, de mais técnicos sociais que se interem do território da forma física, se a gente consegue ter dentro disso a comunidade, que é o elemento central desse projeto, satisfeito com o que a gente faz, não precisa ter materializado, mas tendo dentro do processo, participando do processo. Então, assim, o curso ele tem diversas camadas de sucesso, não existe um sucesso. Se esse curso formasse bons pedreiros, ele tinha bom sucesso. Um pedreiro que saiba ler projeto, por exemplo. Tá? Não é esse o caso, mas, enfim, só para ilustrar. Né? Quais são essas relações também? Né? Então, aqui, o que eu estava falando das árvores anteriormente. Essa árvore ela permanece aqui, não foi tirada, não foi alterada, nada. Essas árvores dão uma relação de desenho muito interessante, né? Porque não são árvores extremamente verticais, são árvores que elas vão se debruçando sobre esse largo, vão, às vezes perigosamente, se debruçando sobre as casas, sobre a estrutura que foi implantada, sobre diversas coisas, mas a gente tem que fazer o esforço de também dar protagonismo para essas
para esses elementos. E na foto da direita é uma questão do que eu falo que a natureza sempre vence. Então, provavelmente para construir isso aqui foi podada essa árvore para poder crescer um pavimento. Mas a natureza já está se reconstituindo de alguma forma ali. Então, assim, a gente não pode e não vai vencer uma luta com a natureza. A natureza, a vegetação, ela é um elemento central também dentro desse território, gente. Territórios que já são, enfim, já são secos, áridos ali, que não tem... o trabalho é outro, que é o de reconstituir alguma dignidade para essas vegetações. Aqui a gente já tem uma vegetação que é super digna. Super, assim. Inacreditavelmente preservado. Mas tem que ter esse olhar da foto da direita, que assim, as pessoas, para construir, elas vão fazer alguma coisa, vão fazer alguma intervenção naquele ponto. E essas texturas, tá? Eu vou voltar para esse assunto. Então, essa sobreposição de texturas aqui que a gente vai vendo, né, do cabo, das folhas, do tronco, da parede, da janela, enfim, como isso está se relacionando com os fios, etc. Qual que é o risco que está também aparentando e tudo mais. Eu gosto dessa foto porque é meio onde está o Wally, né, que tem o carrinho de mão aqui atrás. E é isso, como também as pessoas, elas conseguem armazenar as coisas na falta do espaço. Algumas fotos atrás, tinha uma das casas que tinha um varal pro lado de fora da casa. No passeio, praticamente. Um varal de teto. Assim, são os espaços que são ocupados. Ah, a pessoa não colocou um varal no chão, então você ainda tem o piso livre para as pessoas. Sabe? Obviamente, tem uma comodidade de ter lá o varal no teto, ninguém pega, ninguém... Mas a gente está também partindo de uma base de relações de confiança ali, que não é... Talvez não seja essa a estratégia. O carrinho de mão é a mesma coisa. A pessoa chega, deixa lá fora, vai dormir, não sei o quê. Eu não sei se aqui no centro eu deixaria alguma coisa fora. Menos por insegurança, então muito menos pela insegurança que o centro me traz e muito mais pelo retrato que eu faço desse local. Assim, como que é também, né? Como que a gente... Se dentro da favela a gente vai entrar, vai ver isso e vai achar que tá ok, porque todo mundo é parceiro ali. E também não é uma verdade completamente, né, absoluta, porque tem relações ali de proximidade, tem relações novas, antigas, se formando e tudo. Então, homogeneizar essas relações é super danoso para quem vai fazer esse trabalho e para quem vai olhar esses territórios. Né, eu falo que não são territórios vulneráveis, mas muitas vezes são territórios com pessoas em situação de vulnerabilidade. Se o território está organizado, se socialmente eles estão lá bem, se tem geração de economia interna, se tem a possibilidade de viver com alguma salubridade, é um território vulnerável? Mas a gente encontra pessoas em vulnerabilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então acho que também o território vulnerável é também apagar que a gente tem que falar sobre as pessoas dentro desse lugar. Então as pessoas estão em vulnerabilidade. A mesma coisa falar que uma edificação vazia está em risco. Está em risco de quê? Para quem? Né? O risco só existe porque existem as pessoas que podem se machucar, podem vir a falecer em decorrência do risco existente. Terreno vazio não gera risco para ninguém. Território ocupado gera risco para quem está no território. É a mesma relação dessas questões. O território não é vulnerável. Pode ser um território com pessoas em vulnerabilidade, porque nem todo mundo está dentro dessa vulnerabilidade. Enfim, aí, né, aqui para mostrar de novo essa relação, na verdade, e essa relação, então a gente está vendo 5 edificações aqui com texturas diferentes, com abordagens diferentes, com tamanhos diferentes, né, escalas diferentes. Então isso aqui, essa janelinha. O desenho
é muito parecido, né? Isso aqui é um quarto, nesses dois locais. Qual é a sensação que eu vejo ao olhar isso dessa perspectiva de fora, tá? Então acho que também tem que ter essa clareza. E como eu olho essa configuração do lado de fora. Essa edificação aqui é o bar da Dona Isa, sempre vai ser um ponto de referência para vocês. Olha como como é essa edificação do ponto de vista construtivo. Já é completamente diferente dessa, já tem uma relação aqui de estrutura muito mais consolidada e muito mais parruda. Eu poderia olhar para essa edificação aí e falar, cara, as pessoas vão subir mais 5 pavimentos aí. Vai acontecendo, vai acontecer, é um exercício. Mas ela não me demonstra, ela pode ter, mas você não fica com a sensação de fragilidade. E é também um pouco do que eles trazem, porque às vezes tem uma sobrevalorização do tamanho, da largura da viga, não sei o que, do pilar e tal. A gente vai ver isso também numa foto da igreja. E assim, às vezes não é uma viga desse tamanho que vai segurar a casa inteira se a fundação é ruim. Ela vai gerar um outro problema, né? Então tá bem dimensionado, tá mal dimensionado? É isso, é o que eu falo. Se a gente tivesse visto essa foto há 5 anos e essa edificação só fosse o primeiro pavimento e chegasse um grupo de arquitetos e falar, não, vem cá. Vamos fazer isso da melhor forma possível, que é isso, tal. Então, o papel do arquiteto nesse contexto é ser um assessor também, é ser o mediador desse lugar. Mas precisa gerar mais escuta. Aprender a escutar. Não é só parar para ouvir, é escutar. Tá? E fazer ação a partir dessa escuta. Essa foto do lado esquerdo é para mostrar também essa relação com o edifício ali atrás, que tem mais ou menos o mesmo período de consolidação do Haiti. Enquanto isso aqui está lá estanque, consolidado, não vai crescer, o Haiti ele vai continuar crescendo, verticalizando, enfim. Isso aqui é um organismo. Ele vai continuar se portando como um organismo. Queria também que vocês olhassem, apesar de não estar boa a relação da foto, mas olhar para isso aqui. Isso aqui foi uma iniciativa para gerar uma área de lazer para as pessoas. Assim, eu olho o absurdo que é isso aí, eu fico também pensando o que às vezes o poder público imagina que é lazer para quem mora na favela. Aqui tem alguns equipamentos mais para baixo, vocês também vão conseguir ver. Perdão. Mas assim, tem uma criança aqui. Essa criança está aqui, numa situação matemática, tem uma criança desse lado esquerdo e tem um carro passando aqui. Ou um adulto, enfim, estou dando uma criança porque esse lugar tem equipamentos para criança. Se alguém sai correndo aqui, eu não estou vendo nada do que está acontecendo. A pessoa que está passando não está vendo nada do que está acontecendo. Isso aqui é uma solução extremamente, assim, que não é boa de fazer. Pode ser, se a favela faz isso, uma estratégia de preservar um espaço, diminuir fluxo e etc. Mas é isso. Se tivesse chegado um pouco antes para fazer isso junto, como seria feito? Né? Ocupar um espaço que, de verdade, essa rua aqui, vocês vão reparar como ela é. As ruas do entorno. Essa região da Vila Prudente é muito... Enfim, ela tem uns viários que não condizem com o território, com o fluxo. Né? Tem muito mais pessoas caminhando nesse lugar do que carros passando, se a gente for parar para fazer uma análise. Então, essa relação, né? Onde as pessoas se veem, onde as pessoas já estão se identificando dentro dessa passagem, onde a pessoa abre a porta e está ali, está diretamente, é bom, é ruim, enfim, é isso. Não tem que se fazer uma análise, um julgamento de valor, mas uma análise sobre
essas correlações entre a cidade formal e informal. Tá bom? E o corredor, né, a viela, também como um espaço, extensão da casa e como isso é utilizado de alguma forma. Né, então essas relações, de novo, né, das portas abertas, a relação desses fios. Eu sempre paro para olhar essas questões. Que assim, às vezes passa desapercebido porque, cara, passou e só tô vendo um monte de fio. Mas espera, tem alguma lógica isso aqui? Alguém parou para fazer isso? Alguém parou para fazer isso aí, cara? Se foi alguém da comunidade, se foi uma reivindicação da comunidade e o Estado foi lá e fez, alguém fez. E essa é uma das relações que é isso, né? Que é essa relação de entrada. Aqui é da escada, da entrada do Haiti. E essa é a foto onde hoje tá, como hoje tá esse largo do Haiti. E a sombra pegando aqui, muito maior do que estava naquela foto, por exemplo, porque naquela foto inicial você via uns espaçamentos e tudo, isso aqui completamente uma cobertura vegetada ali e tal. Num dia de 30 e poucos graus você pode ficar ali, tá super resolvido. E os bancos na sombra, né? O que eu ia falar com relação às estruturas, então, essa igreja aqui, ela tinha 2 pilares aqui assim, um aqui e um outro aqui. Olha o tamanho dessa circunferência para colocar um pilar para uma igreja dessas assim, desse tamanho. E 2 ainda. Então esse foi um trabalho, né, que foi feito, que eu participei, a Raissa, que vai estar com vocês, também participou na favela. Que o Assis chegou pra gente e falou, cara, eu queria resolver isso aqui, não sei o que, não sei o que. Mas ele não falou que ele queria tirar os pilares. Foi uma coisa do tipo de olhar, e aí é o olhar técnico, de falar, gente, por que tem um pilar ali? Ah, não, porque o pessoal construiu assim, não sei o que, e tal. Tá. Mas esse pilar tá segurando o que exatamente? Um pilar desse tá segurando o quê? Né? Então, qual que é a solução técnica que daria para retirar esse pilar? Fazer um reforço de viga ali e prender, né, chumbar em cada um dos outros pilares que existem, enfim, ou na parede se for de alvenaria e tudo. E aí você ganha um salão de igreja. Uma intervenção dessas, assim, ela tem baixo impacto, monetário inclusive, e tem grande impacto social. Porque a igreja que tinha aqui esses pilares, que você não conseguia construir essa relação, hoje você tem. Hoje você tem um salão de igreja que depois você pode fazer uns encontros, pode ter reunião e etc, etc. Só para entender também que a intervenção não precisa ser uma senhora intervenção, caríssima, não sei o quê. A intervenção tá na maioria das vezes nesse plano mais sensível do que no plano de reinvenção. E aqui olhando para baixo, né? Então essa é a escada e essa relação que eu queria que vocês vissem também. Então essa edificação aqui ainda se mantém com um pavimento. Aqui a gente já tem um edifício de mais de 2 pavimentos, porque ele começa aqui embaixo, na verdade, né? Então ele tem uma relação aqui de entrada aqui, tem uma entrada aqui, tem essas 2 janelas, tem uma circulação vertical, enfim. E acho essa é a foto que fecha essa apresentação. Que é isso, no final a gente está fazendo um trabalho para as pessoas. Acho que crianças, eu tenho também isso e compartilho com vocês. Acho que para mim tem 2 vetores sociais que são de transformação assim gigantesco, que são crianças e mulheres. Essas pessoas são as pessoas que vão conseguir fazer com que gere mudança nesse território. Lógico, terão homens, terão, enfim, vai ter uma miscelânea de situações, mas a gente já consegue também observar com o tempo que quem permanece nas atividades, quem permanece na ação direta, são basicamente mulheres e crianças.
Tá bom? Acho que, enfim, a apresentação encerra nesse slide. É isso. Acho, assim, é um panorama, é uma visão também muito pessoal sobre o Haiti, tá? Mas para que vocês entendam que não existe também pecado em ter visões pessoais sobre as coisas. Nós somos agentes. Então, assim, quanto mais proximidade vocês tiverem do contexto, a probabilidade de sair alguma coisa muito boa para a comunidade é maior. Então, assim, se deixem envolver com a comunidade, se deixem ser abordados pela comunidade, se permitam viver o território, porque isso é importante dentro do processo. A parte técnica, 100% de certeza que todo mundo domina, se não domina na totalidade, domina parcialmente. Assim, e eles entendem quando o trabalho é bem feito. Eles entendem quando tem um nível de envolvimento das pessoas com o trabalho que vai ser feito. Que tenham cuidado com eles, que tenham toda essa aproximação com eles, que tenham uma escuta com eles, que tenham propostas conjuntas. Então, assim, é pensar menos como eles e mais como nós, assim. Não são eles e nós chegando lá. Somos nós chegando para juntar e fazer disso um grande nós. Tá bom? É isso, gente. Eu achei que ia ser um pouco mais curto, acabei me estendendo um pouco além do que eu gostaria. Espero que tenha ajudado, tá, um pouco aí a ter esse olhar sobre o local onde vocês vão atuar agora. E que vocês sejam felizes com esse trabalho, porque é uma comunidade que eu tenho um carinho bem grande, assim. Enfim, né, tenho amigos ali dentro, tenho amigos aqui na escola, então para mim é uma grande felicidade juntar essas duas coisas. E acho que vocês têm muito a acrescentar no trabalho e vocês têm muito a se descobrir nesse trabalho. Tá? Se a gente sair daqui com todo mundo fazendo alguma coisa, e ninguém precisa ser no final disso aqui assessor técnico, não precisa ser um arquiteto social, não sei o que, acho que não há uma pressão para isso. Vivam o processo, aproveitem o processo. Acho que poucas vezes se tem a oportunidade de fazer um trabalho em profundidade dentro de uma comunidade, sem ser um trabalho profissional da prefeitura ali fazendo, não. Mas acho que também deixar um pouco a veia do academicismo de lado, entendam que vocês são profissionais adentrando um território. Tá bom? Obrigado vocês, gente. Sexta-feira à noite, vocês têm visita amanhã. Boa visita para vocês também, bom almoço. Tá bom? Obrigado, hein? Boa noite. Valeu.